Bom, então, primeiramente, boa noite a todos vocês. É com muito prazer, né, que eu recebo vocês nessa noite e eu quero começar dizendo que vocês são as pessoas mais importantes nessa noite de hoje, que vocês são importantes para mim. E vocês entenderão essa frase que vocês são importantes para mim, certamente quando nós concluirmos o nosso encontro de hoje e vocês entenderem um pouquinho dos princípios que eu tenho para o trabalho. E então, sejam bem-vindos, anotem todos os questionamentos, as dúvidas, as falas que vocês gostariam de compartilhar comigo e com o grupo, e nós faremos isso nessa próxima hora. Pessoal, agradecer aqui é agradecer aos pais, às mães, aos atletas, aos técnicos esportivos, os familiares e a todos aqueles envolvidos no esporte. Meu nome é Anderson do Prado. Eu vou compartilhar aqui para ficar mais fácil essa identificação, né? Acho que aqui está legal. Todos estão enxergando aí a tela? O meu nome é Anderson do Prado. Eu sou pai, né? Então, quando eu saio daqui e abro essa porta, eu me encontro num lugar semelhante ao lugar de vocês, que é essa tarefa tão difícil de ser pai, de ser mãe, não existe um Tá, manual, ficou mudo. então ficou mudo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não? Ué, Tá normal, o áudio é normal. tá normal o áudio? Normal. Tá, então tá bom. Bom, então como eu estava dizendo para vocês, eu não escapo, né, da condição de pai, de mãe, como vocês. Quando eu saio daqui, eu me encontro com as minhas duas filhas, a Cecília, que é atleta de vôlei, tem 15 anos, a Helena, que não é atleta, mas ela é artesã, ela trabalha o artesanato, ela trabalha com cerâmica, ela é ceramista, na verdade. Então, eu tenho esse dia a dia como vocês no local de pai. Eu sou psicanalista e eu venho do esporte, então a minha origem foi lá no esporte como atleta, fui atleta profissional de futebol, tive uma experiência na Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. Ainda muito cedo eu voltei para o Brasil, né, depois dessa temporada, e eu me integrei a uma equipe profissional de futebol, onde na ocasião jogava o pai do Neymar e alguns outros atletas que se destacaram no cenário nacional, como o Haroldo, que foi preparador de goleiro do Rogério Ceni por 20 anos, quase 20 anos. Depois que Também você o Lecheva, que foi um atleta do para. Paysandu, que também teve uma história, uma carreira muito legal. Mas com 19 anos, num time de terceira divisão, para quem está aqui, é do futebol, né, sabe que não é fácil. Eu também escolhi deixar o futebol e fui para a educação física, fui estudar, fui trabalhar com esporte. E desde então fui trabalhar com treinamento, com escolinhas de futebol. Tive 4 escolas do Cruzeiro, então foram mais de 600 alunos no mesmo momento. Depois, com gestão esportiva. E há quase 10 anos eu tive o contato com a psicanálise, que é uma área de estudos da saúde mental, e essa área trouxe para mim muitas respostas que a ciência do esporte ela não me entregou, né? E aquilo mexeu muito comigo e principalmente me trouxe muitas reflexões sobre aqueles meus amigos, atletas, alunos, né, de escolinhas,
que recebiam uma pressão tão grande e não suportavam essa pressão, então ali para eles era um sofrimento. Muitos hoje, eles não praticam esporte algum, porque o trauma de todo o histórico é muito grande. E eu até hoje, né, hoje eu continuo praticando esporte, eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu pedalo, eu corro. Então, para mim, eu tive uma sorte de aprender a amar isso tudo, suportar toda essa pressão e hoje estar aqui compartilhando um pouco dos meus conhecimentos dessa área da psicanálise do esporte. Pessoal, não existe psicanalista esportivo, não existe psicanálise do esporte. Hoje eu atendo 95% de atletas a partir de 5, 6 anos de idade, até atletas profissionais, como o Lucas Oliveira do Corinthians, o Careca que está lá no Cruzeiro, jogam futsal, ambos jogam futsal, alguns ciclistas, ginastas. Então, eu sempre digo para eles isso. A psicanálise ela é diferente da psicologia esportiva. A psicologia esportiva traz um aspecto de uma psicologia positivista muito grande, né? Você tem que ganhar, você tem que chegar, você tem que se superar a todo momento. E aí eu sempre digo para eles o seguinte, né? Se nós estivermos aqui, ó, na beira de um abismo, e essa psicologia disser, meu, você tem que dar o próximo passo, foco, meta, você tem que treinar, vamos, você consegue. Na beira do abismo, o próximo passo, você vai cair, você pode morrer. A psicanálise, quando você estiver na beira do abismo, ela vai dizer o seguinte: onde você está? Para onde você quer ir depois que você tomar consciência de onde você está? Você quer dar um próximo passo? Você está seguro para isso? Você quer recuar? Você quer ir para um lado? Você quer ir para o outro? E isso tudo é o que nos dá mais possibilidade de ter consciência para fazermos as nossas escolhas. Desde um garoto de 5 anos de idade até os veteranos aí, que já têm 30, 33 anos e estão jogando no esporte brasileiro, disputando o Campeonato Brasileiro. O Lucas Oliveira foi melhor Cadê eu? goleiro do Brasil. Então, Não, você não vai aparecer aí, né, mãe? é sobre isso que nós trataremos. E quando eu assisti a série Adolescência, eu fiquei muito impactado e eu trouxe da série alguns assuntos. Eu quero deixar bem claro para vocês que aqui eu vou falar de algumas partes do filme, então, para quem não assistiu, eu vou quebrar aí a surpresa do filme. E eu também vou dizer que é impossível um filme tão rico nós falarmos de tudo. Eu Desculpa trouxe, interromper, claro, doutor, mas tem pessoas que estão com o microfone aberto. Seria interessante se elas pudessem fechar, por gentileza, para não atrapalhar a sua fala. obrigado, Ariane. Fica aí, eu estou tentando aqui fechando um a um, mas realmente, se vocês entrarem, tiver com o microfone aberto, fechando fica mais fácil para que todos entendam. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: é impossível, num filme tão rico, nós abordarmos todos os temas, então eu trouxe um recorte. E o principal recorte que eu trouxe, ele está no episódio 3, lá no minuto 15:04. Eu vou falar isso no início e depois a gente dá sequência, só para vocês sintonizarem a essência, o eixo central da nossa fala. O filho, que é um dos personagens principal, ele diz: meu pai me levava para jogar futebol. Ele torcia por mim, mas quando eu errava, ele olhava para o outro lado. E lá no episódio 4, essa série tem só 4 episódios, o pai fala, num outro contexto, assim, ó: levei ele, o filho, no futebol para ele ficar durão. Ele era goleiro. E eu ficava ao lado da trave. Outros pais riam dele e eu sentia que ele ficava olhando para mim, mas eu não conseguia olhar para ele. Ele tinha vergonha do filho que não era um bom atleta. E foi esse eixo central que me trouxe para o tema, né? O impacto das atitudes
dos pais sobre os filhos no esporte. E esse impacto, ele é tanto físico, vocês vão entender melhor daqui a pouco, quanto psicológico. E quando eu falo os pais, nós temos os pais pais e os pais mães. E às vezes aqueles que têm a representação paterna na vida do atleta, na vida da criança ou do adolescente. Então, nosso ponto de partida vai ser o seguinte: a psicanálise, ela entende, como eu disse, que nós trataremos de um ser humano, aqui um ser humano que se manifesta ali como atleta. Ela entende também que existe um inconsciente e um consciente em todos nós. Esse consciente, nós temos clareza, né, das ações, das falas, nós temos consciência, porque ele diz, é consciente. Esse inconsciente é uma área onde age por um instinto primitivo, onde nós, às vezes, só temos uma atitude, só temos um gesto, só temos uma fala, mas nós não fazemos, às vezes, de forma consciente. Então, a ideia é que nós tenhamos a possibilidade de sair daqui um pouco mais consciente de tudo isso. É isso que eu desejo, que vocês saiam daqui um pouco melhores do que vocês chegaram, com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de incomodação. E o que eu quero dizer para vocês é que, para que nós tenhamos sensibilidade sobre os assuntos, eu vou provocar vocês em vários momentos. Com muito amor, com muito respeito a cada um de vocês, a cada atleta, a cada filho e filha de vocês. Com muito carinho, eu quero trazer aqui algo que vá incomodá-los de alguma forma, para que nós tenhamos a possibilidade de falar sobre o assunto. Um dos fatores fundamentais para vocês entenderem aqui a minha fala é que nós entendemos uma função através da psicanálise materna, que é aquela idade, né, onde a criança nasce e vai ali até aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. É a função chamada fase oral, onde a mãe é que dá o peito materno, é que amamenta, é que dá o colo, é que dá o amor, é que dá o carinho, é que dá o afeto, que dá o contato. Então essa fase chama-se fase oral, justamente porque é a fase do contato da criança com o mundo através da boca. Depois dessa fase, por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos, nós entramos numa fase chamada uma fase anal, que é a fase onde a criança começa a sair da fralda e começa a ter o controle, né, de reter as fezes ou de expulsar as fezes. E essa fase é uma fase também que a criança toma um conhecimento que ela não é a mãe, que ela não existe só para que seja ela o centro do universo. Ela precisa ter esse afastamento da mãe para ter um contato com a sociedade, com o mundo. E esse contato com o mundo, existe um cara aí que se chama pai, ou alguém que faz a função paterna, que vai falar assim: ô bacaninha, essa mulher aí não é só sua não, você vai ter que compartilhar essa mãe. Você também precisa conhecer o mundo. E aí, uma das frases mais importantes da noite: o pai possui uma função essencial no desenvolvimento de uma criança, que é a função de proteção. Anotem isso. Todo pai, ou quem faz a função paterna, tem uma função de proteção. Isso vai ser importantíssimo para vocês entenderem o nosso roteiro todo aqui. E a mãe, além da proteção, mas ela tem muito essa questão do afeto, do amor, do acolhimento. O pai, ele também faz isso, mas mais intenso é essa função de proteger seu filho. Um outro assunto importante para que vocês entendam o nosso contexto é que, olha que interessante, ó, tudo o que o meu pai me deu, olha a palavra, tudo, foi tudo que ele pôde me dar. Certamente não foi tudo o que eu gostaria de ter recebido. Faltou. Faltou um abraço, faltou um eu te amo, faltou um brinquedo, faltou uma viagem, faltou uma chuteira nova. Existiu uma falta. E hoje,
tudo. O que eu dou para as minhas filhas é tudo que eu posso dar. E existe uma falta para as minhas filhas. Uma falta de um jeito de falar eu te amo, da falta de um jeito de abraçar, a falta de uma viagem, a falta de uma roupa, a falta de um bem. Existe uma falta. E nós precisamos entender que essa falta, ela existe para todos nós, porque nós temos um pai real e não um pai ideal. Um filho quer um pai ideal, mas de fato ele recebe um pai e uma mãe real. Nós precisamos aprender a conviver com esse buraco da falta. E aí tem uma coisa também que complementa isso, que é o seguinte: eu morro, literalmente, mas as minhas filhas não vão sofrer as dores que eu sofri na minha história. E aí é onde nós falaremos bastante hoje, porque os pais trazem as suas dores, a sua história e escolhem o seu caminho para enfiar na história do seu filho, com muito amor, com muita vontade de querer que ele seja uma pessoa de sucesso, que ele se torne atleta profissional. Mas a minha história não serve na história da minha filha. A história da minha filha é a história dela. E eu preciso estar com ela para que ela viva essa história da melhor forma possível. Mas ela vai precisar se aventurar, conhecer, sofrer, sentir o sucesso. Ela vai precisar viver essa história que é dela. E é aí eu quero trazer o último assunto para a gente entrar nessa introdução, que é sobre a psicanálise do século XXI. Essa foi minha especialização na FAAP, onde durante 1 ano e meio nós falamos sobre a questão da psicanálise no século XXI, porque antes a psicanálise enxergava, né, identificava as questões neuróticas do psicótico, do neurótico, do perverso, eram transtornos mentais ligados a esses 3 eixos. E a psicanálise do século XXI hoje, ela identifica outras questões que não se enquadram bem certamente nessa clave. Então, por exemplo, a drogadição, a quantidade de drogas que hoje circula entre os jovens, isso é um problema que leva a um problema, sim, de transtorno mental. O fracasso escolar. E o fracasso escolar está ligado à escola, né, aos gestores da escola, aos professores e também aos alunos, aos pais, que não entenderam como que está acontecendo essa relação hoje ética, social, essa relação de pai-filho, essa relação de professor-aluno, essa relação de técnico e atleta. Antigamente, nós tínhamos uma relação, nós vivemos isso, quem tem aproximadamente 50 anos, que é quase a minha idade, eu tenho hoje 48 anos, nós tínhamos uma relação muito vertical, onde alguém mandava e o outro obedecia. Hoje, essa relação vertical está perdendo força e nós estamos partindo para uma relação mais horizontalizada. Isso não quer dizer que não existe ordem, isso não quer dizer que não existe respeito, isso quer dizer que antes um mandava e outro obedecia. Hoje nós temos que chegar num consenso juntos. Nós temos que juntos estabelecer a direção da nossa vida, a direção da vida dos nossos filhos. E isso muda tudo numa relação onde a gente está trazendo aqui a influência das atitudes dos pais, ou de quem faz a função paterna, ou de um técnico, frente a uma criança que está em desenvolvimento. Se nós não entendermos esse contexto, essa mudança, nós vamos viver na paulada, e na paulada não dá mais. Isso funcionou um dia, hoje não é assim mais que funciona. Isso vai ser uma das coisas importantes para nós falarmos nesse momento. Bom, eu vou compartilhar a tela agora, e aí eu fico entre compartilhamento da tela e essa conversa com vocês. Então tá aqui, como eu já disse para vocês, nós trouxemos
Vocês estão aí? Aqui, beleza. Já me apresentei de uma forma geral. Bom, eu tenho também dois livros que depois eu passo para vocês, mas um que ele se chama O Jogo Interno, foi o primeiro livro que eu escrevi sobre saúde mental, que é exatamente a saúde mental do atleta e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. E tem um segundo livro lançado no mês passado que se chama Saúde Mental do Atleta na Prática. Isso, esses conteúdos vão dar muita base para minha fala de hoje, né? Então eu faço as palestras, eu atendo clinicamente, né? Meu atendimento é sempre online, porque hoje eu tenho atletas de vários estados do Brasil, alguns fora do Brasil. E vamos começar então a falar sobre a série. Existe uma cena logo no início onde o filho vai para um camburão ali, né, para o carro da polícia, e o pai na janela ali no vidro do carro, ele diz assim muito veemente, né, você é inocente, você não fez nada. E o que que o pai naquele momento tem como certeza, gente? É o que nós temos. Nós temos certeza que nós conhecemos nossos filhos, que jamais a história ela acontece em torno de um assassinato onde esse garoto de 13 anos assassina a facadas uma colega de escola, uma colega de sala. 13 anos de idade, e aí a psicanálise do século XXI identifica a violência inusitada. Um garoto que não era violento, um garoto que não era perverso, um garoto que não era neurótico, que não era psicótico, de repente ele vai esfaquear e matar uma amiga, uma colega de escola. Então o pai, no momento que a polícia invade a casa, tira o filho de lá, apontando armas, colocando ele dentro de um carro de polícia, o pai sai desesperado dizendo: você não fez nada. Então nós, às vezes, temos uma certeza que hoje nós vamos descobrir aqui que não é tão certa assim. Dando sequência na imagem, ou nas imagens, né? Eu vou trazer essa próxima imagem para vocês, que é uma imagem também que é muito forte. Quando o garoto está na delegacia, existe uma necessidade de escolher alguém para ser o responsável legal da criança. E aí a mãe pergunta para o pai por que que ele escolheu você? Porque a criança escolhe o pai. Olha o que nós já falamos hoje, né? A criança, ela tem como a imagem de proteção, né? Apesar da mãe também fazer isso, ele escolhe o pai, que tem na função paterna, desde lá dos 2 anos de idade, essa, eu vou chamar de dever, porque é um dever nosso enquanto pais, um dever de proteger. E a mãe ali, ela gostaria que fosse ela, mas não foi ela, porque essa função, gente, não dá para correr. Quem fez a função paterna é o protetor. Às vezes a própria mãe faz isso na ausência do pai. E aí o adolescente escolhe o pai para ser o representante legal. Entendam aí vocês que são mães. Não quer dizer que o garoto amava mais o seu pai. Só quer dizer que ele escolheu aquele que já está no seu inconsciente como um protetor. E é por isso que quando nós não temos consciência disso que eu estou falando, eu entro em conflito, porque eu, no lugar da mãe, eu falo, meu Deus, por que que não fui eu? Por que que ele não gosta de mim? E não tem nada com isso, não tem nada com amar ou não amar. Ele só escolheu quem fez a função paterna da proteção nos primeiros anos de vida. Pessoal, tá tudo bem? Tá claro? Posso continuar? Estão entendendo? Volume, a mensagem, tá tudo certo? Vou seguindo aqui, tá? Daqui a pouco a gente abre para esse nosso bate-papo que será também muito rico. Olha só,
A próxima imagem que eu trouxe para nós é a do policial que vai fazer esse trabalho. Ele se identifica de alguma forma com aqueles pais que têm em casa um filho adolescente e que está passando por aquela situação tão constrangedora, tão dolorida. E ele introjeta, o que ele faz? Ele traz aquilo tudo para ele. E tem uma cena que ele encosta na parede assim, como se tivesse vivendo realmente aquelas dores daqueles pais que estão sofrendo frente a todo aquele contexto, polícia, delegacia, pressão no moleque, no filho de 13 anos, que até então ele não fez nada. Nós, quando estamos, e eu já passei por isso várias vezes, uma das coisas que eu amo fazer, apesar de achar que o ambiente do esporte para as crianças, a competição, ela é criminosa, eu assino isso, é criminosa na maior parte das vezes, eu amo esse ambiente. Então, eu não sou um psicanalista que eu fico só aqui atrás da tela. Aos finais de semana, eu vou assistir jogo dos garotos, na beira do campo, na beira da quadra, na ginástica, frente aos aparelhos, vou assistir a competição de bike. Então, quando eu chego lá, às vezes eu vejo os pais numa pressão tão grande frente aos filhos que eu fico imaginando como que aquele garoto está sofrendo e não tem como se defender de um pai que olha só o que eu vou falar agora, gente. Preste atenção. Todos podem dar uma paulada no seu filho. Técnico, torcida, os amigos que estão lá do lado, entre aspas, amigos, né? Porque amigo que é amigo não deveria fazer isso. Os amigos do próprio atleta que estão dentro da quadra pode meter a paulada nele. A última esperança do filho é chegar na arquibancada e ser acolhido por um pai, ser acolhido por uma mãe. E aí, quando chega lá, eu vejo o pai arrebentando o moleque, arrebentando a menina. A última esperança dele foi pro vinagre ali, né? Acabou ali. Não tem mais. Como que essa criança, que ainda não tem toda a estrutura de um adulto para se proteger, vai se sentir quando um pai, uma mãe, não acolhe? E ainda fala, pô, você foi mal hoje, hein? Hoje, meu, o que você estava fazendo lá, cara? Você não correu? Gente, não existe atleta que entre numa quadra e não tenha vontade de ganhar. Numa condição normal, de sanidade, todos querem ganhar. Mas tem dia que o nosso melhor não é suficiente para vencer o melhor do nosso adversário, que também treinou, que também abriu mão, que também não foi passear na casa da família, que também o pai levou para treinar de manhã, à tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que jogou no sábado de manhã, no sábado à tarde, no domingo de manhã, no domingo à tarde. E aí o pai chega e fala, pô, você não está querendo mais? Ó, fica à vontade para escolher o que você quer. Se você não quiser mais no futebol, é só me dizer. O moleque já jogou mal, já caiu a casa, todo mundo dando paulada nele, e aí o pai ainda fala, se você não quiser vir mais, é só me falar. Eu preciso ter consciência, porque eu preciso cuidar daquele que eu mais amo, que é meu filho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e aí eu não escapo do lugar de pai e não tenho vergonha disso, não. A minha filha falou assim, pai, eu quero jogar vôlei. Eu falei, beleza, eu conheço todo mundo na cidade, eu estou no esporte desde que eu me conheço por gente. Ia ter uma peneira. Peneira, todo mundo aqui deve saber, que é o que? Um teste para passar no time. E o time da cidade tinha uma peneira que eu conhecia o técnico e ela quis fazer a peneira. Eu falei, eu vou e fiquei quietinho, fiquei longe. E como o técnico não a conhecia, ela fez o teste, passou no teste na categoria sub-14, isso foi uns 2 anos atrás. E aí depois eu fui cumprimentar o meu amigo, que era técnico, falei, pô, parabéns aí pelo seu trabalho e tal. Ele falou, sua filha vai fazer o sub-17? Eu falei, não, ela acabou de passar no sub-14, cara, vai jogar com você. E assim ela foi jogar com ele, né, e entrou na equipe de vôlei.
Gente, é óbvio que eu sei um caminho, ou alguns caminhos, né, com toda a experiência, para dar certo no esporte. O que precisa comer, o que precisa treinar. Eu tenho 27 anos de trabalho de personal trainer preparando pessoas para ter um físico melhor. Quase 10 anos trabalhando pessoas para ter uma mente melhor, para ter mais consciência. E aí, eu pego minha filha, começa a treinar, eu fui assistir alguns treinos. Na terceira para quarta semana, eu no lugar de pai igual a vocês, eu falei, puta merda, eu sei o que ela precisa para melhorar. Quando ela saiu do treino, eu no lugarzão de pai, falei assim, filha, você quer o que com isso? Falei, pai, eu quero jogar, eu quero estar no titular, no time titular. Falei, se você quiser, gente, olha que absurdo, mano. Se você quiser, às terças e quintas, eu consigo acordar às 5 horas da manhã com você para nós realizarmos 1 hora de treinamento antes de ir para a escola. Olha que paizão bacana. Ela, na hora, abriu um olho e falou: Nossa, pai, que legal. E assim nós fizemos. 1, 2, 3. No quarto dia, eu falei: Mano do céu, o que que eu estou fazendo com a minha filha? Ela estava gostando, mas o que que eu estou acordando 5 horas da manhã para mostrar para ela um caminho que não era dela, que era o meu caminho? E eu também faço terapia. Eu também, todo psicanalista precisa estar em análise, precisa estar fazendo a sua própria terapia. E aí eu falei, peraí, tá errado. Cecília, nome da minha filha, você realmente quer isso? Ah, pai, tá muito cedo para acordar, né? Não é fácil, não. Eu falei, então é o seguinte, você não vai mais acordar às 5 horas, não. Nós vamos bater uma bola de vôlei a hora que der tempo, à tarde, à noite, e vai treinar com o seu professor. Mas olha o que eu estou dizendo, pessoal, com toda essa estrada que eu tenho de estudo, de clínica, eu também erro, eu também fui lá querer ensinar do jeito que eu achava que era o melhor. Isso pode estar acontecendo com vocês agora. E não é vergonha nenhuma dar um passo para trás e falar: será que é isso mesmo? Será que esse é o melhor? Entendam o seguinte: o parâmetro para que os seus filhos se permaneçam, né, no esporte é um só. Faça uma pergunta para eles ou para elas. Você está se divertindo? Se os seus filhos disserem, eu estou me divertindo, vocês tenham certeza que a chance dele permanecer nesse ambiente por longa data, a vida inteira, é muito grande. Porque hoje, com 48 anos de idade, eu me divirto jogando futebol. Eu me divirto jogando tênis. Eu me divirto correndo ou pedalando. Às vezes não vai dar tudo certo, mas se ele se divertiu, e olha só, as pessoas confundem o termo diversão. Se divertir não quer dizer que ele não tenha responsabilidades. E quais são as responsabilidades de quem escolhe ser atleta? É se cuidar, é entregar o seu melhor, é disputar cada bola, cada dividida, cada lance, é correr, é se doar. Isso é diversão com responsabilidade. Eu não estou dizendo para ele ir lá e não fazer nada. Eu estou dizendo que ele precisa estar se divertindo, que ele precisa estar fazendo o que ele mais ama na vida de uma forma leve e não numa pressão do inferno. E seja na equipe da escolinha ou na equipe de um grande clube. Isso vai fazer com que o seu filho permaneça ali. Que você fique feliz em ver seu filho dar um sorriso porque ele fez um lance legal, porque ele ajudou o time dele naquele dia. Vamos voltar aqui para nossa sequência, gente, porque é tanta coisa que eu amo isso e eu não quero me perder com o nosso encontro, com o nosso horário. A outra. Isso aqui é legal. Olha só. Essa cena, o advogado vai conversar no corredor com o pai, e aí o pai está desesperado. Desesperado. E aí o advogado olha para ele e fala assim: ó, seja um bom pai e engole o choro. Gente, olha que frase machista,
mas muito machista. Nós, homens, há pouco tempo, a minha geração, né, da minha para trás, assim, ó, foi educada onde homem não chora. Homem não chora, homem é durão. Homem é o mantenedor. Homem tem uma casca grossa. Homem é bruto. O cara colocou o filho dele para jogar futebol, para o filho dele virar um cara bruto. Gente, hoje, meu pai ele diz para as minhas filhas que ama, mas não diz para mim que me ama. Ele tem uma questão pessoal dele, um bloqueio dele. Ele não diz para os 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, que ama os filhos. E eu sei o tamanho do amor que ele tem por nós, de tudo que ele fez na vida para que nós chegássemos até aqui. Ele não diz eu te amo. Para as minhas filhas ele diz, para minha sobrinha ele diz. Agora, se vocês tirarem de mim ou de qualquer homem que está aqui na minha frente agora, a possibilidade dele dizer que ama um filho, vocês destroem a vida desse homem. Eu preciso externar o meu amor pelas minhas filhas, dizendo eu amo vocês. Mas aqui atrás, mano, que homem que falava que ama outro? Eu vou contar uma história rápida para vocês. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu amava assistir jogo da Argentina, porque quando os argentinos iam substituir um ou outro atleta, na entradinha do campo ali, os argentinos se beijavam. Um beijava o rosto do outro. E aquilo me chamava a atenção de um jeito assim, eu achava aquilo lindo, bonito. E eu beijava o meu pai, até hoje eu beijo o meu pai. Então aquilo para mim era um simbólico de amor, cara, de respeito, porque eu respeitava o meu pai e beijava o meu pai. E o meu avô já estava naquela ocasião ali, acho que com 70 e tantos anos, ele morreu com 90 e poucos anos, alguns anos atrás. E eu falei, quer saber, mano, meu avô, ele foi fundador de um time de várzea de futebol. Então ele tinha um time de futebol. A minha avó, ela se chamava Cecília, minha filha se chama Cecília. Olha a proximidade de amor que nós tínhamos. Eles são meus padrinhos, né, de batismo lá. Eu falei, quer saber? Eu vou beijar esse velho aí, mano. E fui lá e dei um beijo no meu avô. Eu deveria ter dado um soco na cara dele que ia doer menos para ele. Ele ficou tão sem jeito com o meu beijo que eu falei, nossa, fiz merda, né? Deu ruim. Mas passou, eu falei, quer saber, mano? Eu vou de novo. E eu fui de novo. E de novo para o meu avô foi difícil. Mas eu continuei. Todas as vezes que eu o via, eu pedia a bênção e beijava. Os meus primos, os meus irmãos começaram a sacar aquilo. E aí eles começaram a fazer igual, a beijar o avô e abraçar o avô e pedir a bênção. Hoje é muito comum, porque não foi esse o motivo, é óbvio, mas a sociedade, de forma geral, se abriu para isso, né, para esse externar do sentimento masculino. Hoje, toda a minha família, que não é pequena, se cumprimentam com um beijo. Meus primos, filhos dos meus primos, meus tios, meus irmãos. Então, olha como foi difícil no início para ele. E aí essa frase, né, engole o choro e seja um bom homem, gente, arrebenta o pai, porque ele precisava talvez chorar sim, porque o filho dele tinha matado uma outra pessoa com 13 anos de idade. E quando nós demonstramos a nossa fraqueza para os nossos filhos, nós criamos uma aproximação, mas nós somos educados para ser o mantenedor. Pai e mãe não pode ser fraco, pai e mãe é super-herói. E aí, quando você diz para o filho, filhão, abraça aqui, dá um colo aqui, deixa eu colocar minha cabeça aqui no seu colo, cara. Você está dizendo para ele que nós todos somos humanos e às vezes nós somos fracos e está tudo certo. Que às vezes não vai acontecer do jeito que nós gostaríamos. E está tudo bem, gente. Eu vou dar sequência na próxima imagem. Não quero deixar de falar, de comentar nenhuma das imagens que eu selecionei. Essa aqui é importante também para nós.
O filho ficava na casa, dentro de um quarto, um lugar fechado e seguro, mas com um buraco para o mundo. E os pais estavam se questionando se eles eram culpados de tudo aquilo. Gente, minhas filhas, cada uma tem um quarto. E elas ficam nos seus quartos. Só que tem um buraco ali que se chama celular. Esse buraco dá para ela uma vazão para o mundo inteiro, para tudo que vocês imaginam e não imaginam, e que eu também não imagino. E aí os pais se culpam, e eu quero deixar para vocês aqui um conceito de culpa e responsabilidade para que vocês levem isso para todas as pessoas que puderem. A culpa está relacionada à intenção. Se um pai teve a intenção de prejudicar o seu filho, ele é realmente culpado. Se eu convido você para dar um rolê de bike, dar uma volta de bike, eu adoro andar de bike nas trilhas, e lá no meio do mato eu empurro você na direção de uma árvore, eu sou culpado pelo acidente. E se eu sou culpado, provavelmente eu vou largar você lá no chão e vou embora. Agora, se eu convido você para dar um rolê de bike, andar numa trilha de bike comigo, e você cai e bate numa árvore, certamente eu não sou culpado porque eu te convidei, mas eu sou responsável por você. E no lugar de responsável, eu vou te ajudar, vou te levar para o hospital, vou levar para a tua família, vou cuidar de você. Então, quando o meu filho está no quarto, que eu não tenho uma proximidade ao que ele vê nessa janela, nesse buraco que se chama celular, eu não sou culpado, mas eu sou responsável por aquilo. E no lugar de responsável, eu preciso tentar ajudá-lo quando ele entra nos lugares que não deveria. Então não se sintam culpados. A culpa nos leva para baixo, para o negativo. Mas se sintam responsáveis. E vamos juntos buscar formas para que você, no lugar de responsável, ajude seus filhos. Vamos para o próximo, gente. A vontade de assistir o filme do lado de cada um de vocês assim e comentar. Mas aí não vai dar. Olha lá, ó. Olha uma outra cena que muitos de nós aqui, se não vivemos, já vimos alguém vivendo. A privacidade, gente. A mãe diz assim para a filha que estava olhando o celular: você está mandando uma mensagem para quem, filha? E a filha diz: não é da tua conta. Gente, nós estamos com tanta sensibilidade, com medo de que os nossos filhos não nos amem mais, que eu perca esse amor do meu filho, que ele fala e faz o que quer, e eu perco o lugar de pai e de mãe. Pai e mãe não dá para ser amiguinho do filho ou da filha. Porque o amiguinho não vai aparar as arestas. O amiguinho não vai dar limite. O amiguinho não vai ensinar como se vive numa sociedade. O amiguinho vai dar risadinha a hora que ele der uma facadinha no outro amigo. Um amiguinho vai dar uma risadinha quando o atleta for lá e mandar a torcida calar a boca. E eu não posso admitir o meu filho na beira de uma quadra, de um campo, mandando uma torcida calar a boca. Rafael, eu tive, nesse final do ano, o prazer de ler a biografia de 4 grandes tenistas mundiais. André Agassi, Rafael Nadal, Guga, nosso Guga brasileiro aí, e o Roger Federer. Todos os atletas no mundo já quebraram raquete por estar nervoso numa quadra de tênis. Menos um. Rafael Nadal nunca quebrou uma raquete numa quadra. Esse cara foi um dos maiores campeões do planeta. Em Roland Garros, na França, ele ganhou 14 vezes um Grand Slam. Um Grand Slam é como se fosse uma Copa do Mundo. 14 vezes.
Quando ele dá o seu depoimento, ele diz: eu sempre fico com raiva, eu sempre levo as minhas emoções para os extremos, mas a escolha de quebrar uma raquete é minha e eu escolho não quebrá-la, porque os meus pais, a minha família, o tio dele, que foi treinador dele, disse que quebrar uma raquete é perder o respeito com cada uma das pessoas que estão ali para torcer para ele ou para o adversário dele. É uma falta de respeito com o outro adversário que está lá, com o outro que está lá para oferecer a ele a vitória ou a derrota. Quando o meu filho vai lá e manda a torcida calar a boca, eu não posso dar risadinha, porque é uma falta de respeito com os amigos da equipe, com os adversários. Eu tenho que ser pai, não tenho que ser amiguinho. Eu não tenho que dizer tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Se você quiser viver nesse ambiente, você tem que saber respeitar o próximo. Eu teve um jogo de futebol esse final de semana. A minha equipe é de cinquentão, né? E é uma equipe muito boa de ex-atletas. E nós ganhamos um jogo de 11-4. E eu vivi uma coisa muito bonita no domingo. Nós ganhamos de 11-4, respeitando a equipe adversária. O jogo aconteceu até o último minuto e ninguém olhou para o lado e falou: hoje é domingo de Páscoa, hein? Hoje é dia de chocolate, tem que levar a sacola para casa. Ninguém brincou com isso. Porque do outro lado estava alguém que estava me servindo. E sabe o que é me servir? Estar lá para poder ganhar. O elemento mais importante numa competição não é a bola, não é a garra, não é a determinação, não é o treinamento, não é o técnico. O elemento mais importante numa competição é o meu adversário. Porque se eu tirar o meu adversário da quadra, não tem jogo, não tem competição. Eu tenho que aprender a respeitar esse adversário. Como que eu faço isso? Primeiro, identificando que esse adversário, ele é um ser humano e merece que eu entenda isso, que eu respeite ele como ser humano. Ele merece que eu respeite como um ser humano para que eu o trate como eu gostaria de ser tratado. E ele merece que eu compartilhe com ele as minhas emoções. O dia que eu ganhei, o dia que eu perdi, o dia que eu fiquei triste, o dia que eu chorei, o dia que eu sorri, o dia que eu fiquei feliz. Porque amanhã ou depois, gente, nós estamos falando aqui futebol de base, até mesmo profissional. Eu estou jogando no time daquele meu adversário. Ou ele está jogando no meu time. E se ninguém jogar no time do outro, vai passar alguns anos, nós vamos trabalhar na mesma empresa. Nós vamos nos encontrar na fila do cinema, no shopping center. Por isso, reconhecer o adversário como ser humano, respeitar o adversário como ser humano e compartilhar com o adversário como ser humano é necessário. Eu não posso ouvir de uma filha, por exemplo, não é da sua conta. Sabe quando a gente fica adulto? Não é quando faz 18 anos, até porque agora a adolescência vai até 24, 25 anos. A gente fica adulto quando a gente paga nossas contas. Enquanto os nossos filhos estiverem sob os nossos cuidados e nós estivermos pagando as contas, ele tem que dar satisfação sim, é da minha conta sim. Essa privacidade do celular não pode ser entendido dessa forma, porque eles não têm maturidade para saber o que é, por exemplo, uma cena de sexo no celular que um bacaninha mandou lá, ou que ele estava lá no Instagram e apareceu algo pornográfico. Então não dá para ser amiguinho, porque você vai ter que dizer: é da minha conta sim. Eu estou aqui para te educar. E nem por isso eu vou deixar de te amar e de ser seu amigo, mas eu não sou seu amiguinho. Pessoal, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Eu vou tocar aqui para a gente poder abrir já para as questões mais alguns minutos só. E aí a gente bate um papo. A próxima cena é essa aqui, ó. O policial tem na mesma escola o seu filho, que ele também tinha problemas com seu filho de relacionamento. Que ele também não sabia que o próprio filho estava sofrendo ameaças na escola, bullying na escola, violência na escola.
E o filho diz: pai, você não sabe o que eles estão falando, quando eles estavam falando dos códigos da internet, dos códigos, das figurinhas do Instagram. Eu também não sei, vocês também não devem saber tudo o que significa aquilo, no contexto dos jovens. E aí ele diz outra coisa, o pai chama ele de filho, e o filho olha e fala: pai, você nunca me chama de filho, você só chama os outros de filho. Gente, quantas vezes nós não tratamos os outros, os filhos dos outros, de um jeito tão respeitoso, carinhoso, e não fazemos isso com o nosso próprio filho? No filme, o filho diz: pai, você não me chama de filho. E o pai chama todas as outras crianças de filho. Ô filho, vem aqui. Filhão, peraí. Filhão. E nós não olhamos para os nossos filhos. Há quanto tempo você não olha para a carinha do seu filho? Há quanto tempo você não dá um abraço de verdade no seu filho? Há quanto tempo você não pergunta para ele o que você podia fazer para que vocês vivessem um momento juntos? Há quanto tempo você não pergunta para o seu filho o que você poderia fazer para ser um pai melhor? Há quanto tempo você não pergunta para o seu filho se lá no futebol ele está se divertindo ou a pressão está muito, está demais? Há quanto tempo não acaba um jogo, você pergunta: filho, você está bem? O que você achou do jogo, filho? Não, a gente já vai logo falando que foi mal. Ou que foi bom, né? Às vezes o moleque foi mal, às vezes, olha só, ó o paizão, o moleque foi mal, você fala assim: não, foi bem, filho, você não foi mal, não. A gente passa um pano e fala mentira, porque teve lance que ele foi mal. Mas a gente não quer que ele sofra. Um pai disse para mim assim numa palestra, numa das maiores redes de escolas de São Paulo, do Brasil, na verdade. Eu fui dar uma palestra lá e um dos professores falou assim: ô Pinduca, eu tô com um problema. Eu falei: qual é o seu problema, professor? Não, que os pais me perguntaram como que eu vou fazer para o meu filho não se frustrar. Gente, como que nós não vamos frustrar o ser humano? Passar pela situação de frustração, ser frustrado, nos dá a possibilidade de aprender a conviver com aquilo que nós não queremos, ou que nós queríamos e não conseguimos. Todo mundo aqui, nós vamos se frustrar pra caramba, gente. Nossos filhos também. Não dá para impedir isso. Agora, o que eu faço quando eu me sinto frustrado? O que eu faço no lugar de pai quando meu filho está frustrado? É esse lugar que eu convido vocês a ocuparem. Não é o lugar de amiguinho. É o lugar de pai. É o lugar de mãe. E o técnico, os técnicos esportivos, têm uma função paterna muito grande na vida dos filhos. E a maioria deles não tem ideia disso que eu estou falando. Não tem ideia. Porque a educação física não ensina. Porque o esporte não ensina. E eu não vi isso na minha história inteira, de quase 50 anos. Se nós não levarmos essa mensagem para o ambiente esportivo, vai continuar sendo o que é. Uma violência danada, um sofrimento danado. Gente, respondam para vocês, não é para mim não. Quantos lugares existem no primeiro lugar do pódio? Quantos lugares existem no primeiro lugar do pódio? Só um. Começa um campeonato com o filho de vocês, 20 equipes, 30 equipes, 400 atletas, 600 atletas. Um vai ser o melhor atleta do campeonato, um vai ser o melhor goleiro, um vai ser o artilheiro e uma equipe vai ser campeã. E aí a gente quer que nosso filho seja o campeão todo momento. Não dá, é impossível. A maioria dos atletas vão perder o jogo, não vão ganhar. Nós, na vida, a gente perde mais do que ganha. Isso é frustração, a gente tem que aprender a viver com isso. Se eu não aprendo a viver com a frustração, como que eu vou continuar a jornada? O tênis me ensina muito, porque quando eu saco uma bolinha e perco um ponto, sofro uma frustração, eu tenho 25 segundos para me recuperar e voltar a sacar de novo. Seu filho sofre um gol, 5, 10 segundos depois, a bola já está no centro da quadra, no centro do campo, para começar o jogo de novo.
Como que ele vai aprender a lidar com frustração se você fala para ele que ele não pode errar? Ele vai errar, gente. Ele vai errar. Agora, quando ele errar, como que ele vai suportar esse erro? Como que ele vai reagir e buscar fazer melhor na próxima? Nós não temos um momento futuro. A gente entra na quadra, entra no campo, e as pessoas falam assim, vai ganhar, vai buscar a vitória, nós vamos ganhar. A vitória está no final do jogo, no apito final do árbitro. É o único momento que eu tenho certeza da vitória ou da derrota. Mas quando eu começo o jogo, isso está no futuro. Mas eu não consigo viver no futuro, gente. Eu consigo viver no presente. E no presente, eu tenho cada lance, eu tenho cada momento. E se eu fizer o meu melhor em cada momento, se eu entregar o meu melhor em cada momento, se eu me divertir em cada momento, pode ser que lá na frente eu me encontre com a vitória. Por que que pode ser? Já disse isso hoje. Porque às vezes o meu melhor não é suficiente para vencer o melhor dos meus adversários. Vamos para o próximo aqui, gente. E aí nós estamos caminhando para o final da parada, mas eu quero voltar ao centro. Olha só essa imagem e essas frases. Vou repetir porque eu já disse isso hoje. O filho dizendo lá no episódio 3, no minuto 15, meu pai me levava para jogar futebol. Ele torcia por mim, mas quando eu errava, ele olhava para o outro lado. E aí o pai, lá no episódio 4, no minuto 45 e 39, ele diz, levei ele, meu filho, no futebol para ficar durão. Ele era goleiro. E eu ficava ao lado da trave. Os outros pais riam dele. E eu sentia que ele ficava olhando para mim, mas eu não consegui olhar para ele. Eu tinha vergonha. Gente, eu acabei de falar para vocês, nós temos uma função de proteção. Quando o seu filho olha para você lá na arquibancada, você é a última esperança dele. E aí você tá lá, mano, com a faca na mão, assim, ó, com a cara, com o punho cerrado. Você tá lá mandando ele fazer outra coisa, que às vezes ainda é diferente do que o próprio técnico pediu. O técnico fala para ele passar, você manda ele driblar. O técnico fala para ele ir para frente, você manda ele para trás. O técnico fala para ele jogar para a direita, você fala para ele para a esquerda. O moleque já está olhando para você desesperado, porque ele quer uma salvação, uma proteção, e você está lá falando o que o técnico nem falou. E o desespero está com o teu filho. O seu filho não sabe para onde ir. Essa dor é só ele que sente. E ele não sabe nem te contar o tamanho da dor. Ele não sabe expressar o que ele está sentindo. Mas ele tem medo de errar. Ele tem medo de decepcionar aquele que ele mais ama, que é o pai e a mãe. Ou as representações paternas e maternas. O técnico, a torcida, os amigos. E aí as pessoas chegam para mim dizendo assim: meu filho tem muito medo, ele precisa ter mais coragem. Para jogar no Corinthians, tem que ter garra, tem que ser fortão. Não, ele é ser humano igual a todo mundo. E ele não está conseguindo reagir a tudo isso sozinho. Eu quero mostrar uma imagem para vocês do filme que é muito forte, muito forte. Não é a mais forte na minha opinião, mas é muito forte. Não sei se todos vocês estão enxergando aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Mas eu coloquei aqui 5 imagens. A primeira, o filho começa a contar para o pai que foi ele que matou. O pai coloca as mãos no rosto, ou a mão no rosto, olha para baixo, depois ele inclina para a lateral com a mão no rosto, depois ele dá as costas para o filho e num instante de amor ele volta e abraça o filho. E eu escrevi essa frase que só o amor sustenta o amor. Quando o pai começa a ouvir que o filho esfaqueou uma amiga, uma garota, ele não quer aceitar. Ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem culpa.
Ele tem tudo de negativo e ele dá as costas. Mas quando o amor toca no coração, ele abraça o filho e eles choram juntos. A responsabilidade de assumir o assassinato é do filho. A responsabilidade de acolher o filho é do pai. E isso é muito tocante. E para encerrar essa minha fala, eu quero trazer essa imagem para vocês, que também essa, sim, para mim foi a imagem mais forte do filme, que é uma cena final, onde o pai entra no quarto do seu filho, pega um ursinho na cama, e ali está a representação do seu próprio filho. E eu tenho para dizer para vocês com essa imagem que os nossos filhos não nascem adolescentes. Os nossos filhos, eles precisam do nosso amor, da nossa proteção. Os nossos filhos precisam do pai e da mãe, ainda que eles não se transformem num jogador profissional. Eu gostaria muito que todos que estão aqui um dia vivenciassem a experiência do filho de vocês numa equipe profissional. Que tivessem fama, dinheiro, que vivessem o que é o glamour do futebol, porque esse glamour é para menos de 1% da população de atletas. Mas eu tenho uma certeza que a maioria não vai chegar. Mas eu tenho uma outra certeza, que vocês continuarão sendo pais e mães dos filhos de vocês. E a história no futebol, ainda que eles não se transformem em atletas profissionais, eles serão gratos. Porque como eu hoje, eu vivo o movimento corporal, o esporte com as minhas filhas, vivo com os meus atletas que eu me encontro às vezes, vivo com os meus amigos, e eu não me arrependo de toda a experiência que eu tive enquanto eu estive no ambiente esportivo como atleta profissional. Como atleta amador, que tinha lá 5, 6 anos de idade, já tinha uma faixa de capitão no braço. Pensa isso, gente. Como que maturidade tem um garoto de 5, 6, 8 anos de idade para ser capitão de uma equipe? Se nós com 40, 50, 60, a gente tem dificuldade para ser capitão da nossa família, capitã, né, quando mãe. Nosso trabalho não é um exercício fácil. Uma coisa é o atleta. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Bernardinho do vôlei, né? O Bernardinho do vôlei, ele era enérgico, ele era durão. Só que ele era enérgico e durão com o Giba, com o Maurício, com os melhores jogadores do planeta. Adultos, melhores jogadores do planeta. E aí o técnico incorpora essa agressividade. O técnico, eu falo os nossos técnicos aqui, os técnicos dos filhos de vocês, incorporam a agressividade do Bernardinho e quer gritar com seu filho que tem 8 anos de idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade, 14 anos de idade, que não tem maturidade ainda para suportar isso. Esse cara não sabe o que está fazendo. Isso para mim não é ser bom técnico. Pelo contrário, isso é uma atitude desumana. Que ganha jogo, viu, gente? Ganha um monte de jogo aí. Essa psicologia positivista aí ganha um monte de jogo. Os coaches, os psicólogos que dão palestra motivacional para os atletas jogar, quando a equipe ganha, eles ficam lá, mano. Eles ficam lá, porque foi ele que motivou. Quando a equipe perde, você não vê um, né? Você não vê um, some tudo. E aí, perdeu a culpa do seu filho, pô. Ele que deixou de fazer alguma coisa. Pessoal, com muito amor, muito carinho, quero agradecer a cada um de vocês
pela presença. Quando eu disse no início que vocês são importantes para mim, porque se vocês não estivessem aqui, não fazia sentido eu estar falando isso para ninguém. Então, muito obrigado. Vocês são importantes para mim. Eu tenho aqui compartilhado esse sentimento de amor por cada um de vocês. E agora, eu gostaria de abrir para que vocês falassem o que vocês acharam disso tudo, o que vocês gostariam de perguntar. Enfim, eu quero que seja leve, como foi a fala de vocês. A gente só precisa organizar a paradinha aqui, quem vai falar primeiro, quem gostaria, mas fique à vontade se alguém quiser falar sobre o que achou disso tudo, o que achou da minha fala, e se tem alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode falar, Ariane. Abre o seu microfone. Oi, boa noite. Muito obrigada pela palestra, foi excelente, muitos ensinamentos e eu assisti a série, bem interessante a tua análise, né? Trazer para a nossa vivência dentro do esporte, junto com os nossos filhos. Muito legal, gostei bastante. Eu tive uma experiência com meu filho nessa questão de vulnerabilidade que tu tocou em algum momento, do menino chorar, né? A gente sempre ouviu desde nas nossas gerações que o menino não pode chorar. Se o menino perde, ele fica triste, ele chora, e vem um treinador e fala: não, o homem não chora. O que que o pai, ouvindo aquilo, pode fazer numa situação dessas? Ariane, nós temos uma vantagem frente aos treinadores e temos que tomar posse delas, que é a possibilidade de educar. A escola ensina, nós educamos. Se nós educarmos os nossos filhos que homem pode chorar sim, e que nós temos sentimentos, e que às vezes o choro é uma forma de extravasar aquilo que está dentro, destruindo a gente. Pode descer o técnico que for, da onde for, que você, se o seu filho tiver esse princípio dentro dele, ele vai se apropriar disso e vai se autorizar a chorar. Eu sempre tenho uma linha assim, Ariane, que é o seguinte: eu deixo minhas filhas ir sozinho, até onde elas têm possibilidade de se defender. Quando eu percebo que passa dessa linha, é onde eu entro como pai. Se um técnico for maltratar as minhas filhas porque elas choraram, eu entro na história e aí eu tenho uma conversa entre dois adultos para que ele entenda que na minha casa, na minha família, homem chora também. Não sei se fez sentido para você, mas é assim que eu vejo essa questão. Não, fez sim, obrigada pela resposta. Mais alguém? Boa noite, campeão. Eu sou o Rui Barbosa, Boa pai do noite, Rui. Pietro. Meu filho tem 12 anos e eu me preparei muito cedo para, antes de ser pai, saber o que é ser pai. Para ser não pai de mentira e pai de verdade. E ele é esportista, joga pelo time de Francisco Morato, cujo qual, através do Rafael, que é o coordenador de esportes aqui do pessoal, eu entrei em contato, tive essa honra de te ouvir e pode ter certeza, você agregou muito e é o que eu falo para o meu filho. Uma das partidas de finais que ele teve contra o São Caetano, ele perdeu, o técnico veio falar com ele de São Caetano. Você está muito triste, né? Ele falou, não, eu estou fortalecido, porque meu pai me ensinou. Na vitória, eu ponho uma medalha no pescoço. Na derrota, eu saio fortalecido para a próxima disputa. Então é isso aí. Eu só agradeço. Um grande, mega, super abraço. Se agregou e muito. Eu vou sair amanhã às 3 horas da manhã para dar o treinamento. Eu trabalho na área de palestra, sou palestrante também. E você não palestrou com a gente. Você entrou em um mundo onde precisava vir. Parabéns. E que palestra gostosa de se ouvir, cara. Você nos abraçou
a uma certa distância. Muito obrigado, fica com Deus. Rui Barbosa, muito obrigado, cara. Eu não sei se para todos vocês, mas para mim deu um corte bem na fala do Rui. Bem no finalzinho, Rui, quando você foi falar sobre o que foi a palestra para você. Se você puder repetir isso, cara, eu acho que seria legal. A palestra para mim foi agregação. Uma palestra tão leve, onde a gente precisava ouvir tanto, porque até então estava se achando, sou pai, que eu estou no melhor, e você não mostrou um caminho de maneira tão curta, tão mais fácil, tão mais leve. É isso aí, viu? Obrigado, Rui. Que Deus abençoe. Muito obrigado Muito pela grato, meu presença irmão. aqui, cara. Valeu, irmão. Abraço pro Rafael A também. ideia, amém. Valeu. Mais alguém? Tem uma Valeu. pergunta aqui da Raquel, ó, que ela disse, ó, eu sou mãe e pai do meu filho. Eu sei como ele sofre com a ausência masculina. Na maioria das vezes, ele gostaria que o pai estivesse com ele assistindo uma partida de futebol. Sei que dói muito para ele ver os pais dos outros amigos e o dele não. Procuro estar presente em todos os momentos na partida de futebol. Eu grito, chamo o nome dele, falo, calma, vamos próximo, eu não deu mais, amanhã vai melhorar. Pô, que bacana que você toma essa postura, Raquel. E assim, todos nós temos a nossa realidade, né? E se essa é a realidade dele, você está cumprindo aí essa função paterna, função materna, parabéns. E pergunte para ele se ele, como que ele gostaria que você torcesse por ele. Se os seus gritos lá chamando o nome dele, se tá legal, se isso é uma pressão, se isso é uma ajuda, pergunta para ele. Cria esse espaço entre vocês. Qual é a mãe que ele gostaria de ver ao lado da quadra, ao lado do campo? Acho que isso vai ser legal para vocês. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Eu quero agradecer aqui também a presença Opa, de algumas opa, boa noite. alunas. O Liração, eu só quero, já abro para você, só quero agradecer a presença de algumas alunas do curso de psicologia que me deram a honra hoje de estar aqui conversando com vocês e elas junto conosco. E em nome da Isabela, eu quero agradecer a todas as outras que passaram por aqui ou que ainda estão aqui. Obrigado, Isa, obrigado a todos do curso de psicologia que passaram por aqui hoje. Lira, pode falar, por favor. Boa noite, boa noite. Quero Boa noite. deixar os parabéns, primeiramente, né? É muito importante, principalmente da forma que está sendo palestrado, né? Gratuitamente. E no meu ponto de vista, para mim foi muito bom, porque eu venho de uma crença aonde eu me cobro muito, né? Me cobro muito sempre de dar o meu melhor, dar o meu melhor. E aí eu acabo transmitindo isso para o meu filho também. Então, meio que já deu um parecer muito bom, que a gente pode ir melhorando aos poucos, né? Então, parabéns, foi muito bom mesmo. Ô, Lira, muito obrigado, cara, pela fala. E eu quero te dar compartilhar o que aconteceu comigo há um ano atrás, 2 anos atrás. Eu sou esse cara que eu gosto da perfeição, Lira. Gosto muito, pessoal. Gosto muito do perfeito, do ideal. E eu busco isso. Mas você vai ficando amadurecido, né? Você vai afrouxando um pouco a sua própria pressão. E eu falo para as minhas filhas, vai numa boa, leva de boa, meu. Se não der na prova, depois recupera. Se não der no esporte, depois recupera. Se a sua peça de cerâmica não ficar tão boa, depois você melhora. E beleza, eu estou nesse lugar. E eu fui fazer um curso com o professor Felipe Ximenes, que é um gestor esportivo aí no Brasil, que eu amo ele, tenho um respeito por ele tão grande, um carinho. E o Felipe, eu não sabia, ele colocava um ranqueamento entre os participantes do curso. E eu tô lá entregando tudo, né, o que tinha que fazer e tal, e de repente ele solta no final do curso um ranqueamento e eu sou o campeão dos alunos na entrega, na participação. E eu publiquei isso. Quando eu publiquei, as minhas filhas, que todo dia eu falo para elas levarem numa boa, elas falaram, pai, você fala para a gente ir numa boa, como que você explica isso aqui? Por que você foi o campeão aqui, o primeiro? E aí eu fiquei numa saia justa danada, e eu expliquei para elas o seguinte, ser o primeiro, Lira, não é o problema, cara.
O problema é a gente não suportar não ser o primeiro. Às vezes não dá para ser o perfeito. E eu preciso conviver com isso. Então, na ocasião, eu compartilhei isso com as minhas filhas e falei: olha, filho, eu vou continuar buscando ser o melhor. Eu só não vou me maltratar para que isso aconteça. Porque antes eu me maltratava para que eu atingisse o primeiro lugar. Era um esforço muito grande. Então, queria até compartilhar com você e com todos os outros essa experiência. Ah, olha só, a Juliana. Obrigado, Ju. Ela pediu para eu mostrar para vocês os livros. Um livro é esse aqui, ó, que é a Saúde Mental do Atleta na Prática. Esse livro ele traz várias questões do dia a dia, é bem bacana, e um olhar para a psicanálise do século XXI. E o outro livro, o primeiro livro, é o Jogo Interno, que fala das relações dos pais, da responsabilidade dos pais e dos filhos. Para vocês todos, depois eu mando o link. Esses livros eles estão à venda na Amazon.com. Então, é, para quem tem uma noção aí, a gente não ganha dinheiro com livro, mas o livro serve para transmitir isso que nós fizemos hoje. Então, o livro chega na mão dos pais, na mão dos técnicos e leva uma mensagem para tentar melhorar. O meu propósito de vida hoje, com esse trabalho todo, é contribuir com a vida das pessoas através da psicanálise e do esporte. Então, o livro é mais uma ferramenta que eu tenho. Depois eu mando o link para vocês, caso alguém queira adquirir o livro. É bem bacana, o conteúdo vai ajudar com certeza. Obrigado, viu, Ju? Bom, outra coisa, deixa eu ver aqui no chat que tem uma paradinha aqui para a gente ler. A Xiaomi, isso. Sou mãe do Gabriel, que é goleiro. E achei super interessante quando você colocou que o adversário é a peça mais importante e precisa e merece todo o respeito. Com certeza vou passar esse pensamento para ele. Puxa, obrigado, Xiaomi. Eu realmente, eu hoje tenho essa visão de que o elemento mais importante de uma partida, de um jogo, de uma competição é o adversário. Se eu não cuidar do adversário, não existe jogo, até porque o adversário é um ser humano como eu e merece meu respeito. Também a Marília disse o seguinte: olá, sou professora de futsal das categorias sub-5, sub-7. Nossa, Marília, sub-5, olha que legal. Sub-7 e sub-9, em uma escolinha, que prezamos sempre a diversão e o desenvolvimento. Mas mesmo assim, tem um pai em específico que cobra muito do filho, que tem apenas 6 anos, pois ele joga em uma outra escola e o objetivo da competição. O meu aluno é maravilhoso, mas ele sente muito essa cobrança do pai. A sua palestra me abriu um caminho para dialogar melhor com esse pai. Obrigada pela sua palestra, foi muito produtivo. Puxa, Marília, que bom, fico feliz aí, espero realmente que você possa levar algum conteúdo para compartilhar com esse pai. Não se esqueça de uma coisa, viu, Marília, e todos vocês. O pai ama o filho. Ele tem a certeza que está fazendo o melhor pelo filho. Ele só não tem consciência que às vezes o caminho que ele está escolhendo não é o caminho do filho, é o caminho dele. E esse choque é que machuca muito. Então, se você conseguiu aqui algum conteúdo, alguma palavra para levar para esse pai, para tentar abrir essa mente dele, pô, já fico feliz demais, ganhei minha noite só com isso. Muito obrigado por compartilhar. Ah, não consegui colocar o meu nome, que é Gisele. Então, Gisele, muito obrigado pelas falas, viu? Ariane, você quer falar mais alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? Fica à vontade. Eu queria te perguntar se tem algum material que a gente possa passar para os atletas, tipo, algum vídeo, que geralmente os adolescentes gostam de ver vídeo, né? Olha E só, especialmente falando dessa questão que a mãe do Gabriel mencionou do respeito ao adversário. eu tenho um canal do YouTube chamado Anderson do Prado Pinduca, que se você der uma stalkeada lá, se der uma verificada, tem muito, mas muito conteúdo lá de psicanálise e esporte, tá? É no YouTube Anderson do Prado Pinduca. E no Instagram, Pinduca Prado, também tem bastante coisa. Então, tanto no Instagram, lá no YouTube você vai ter muito mais completo os vídeos, as falas. Eu acho que vale a pena, Ariane. Mais alguém? Obrigada. Nada. Pessoal, vamos para mais pelo menos mais uma pergunta ou alguma fala para a gente partir para um encerramento aqui? Pode falar.
Só abre o áudio. Bom, primeiro eu queria agradecer, esclarecedora demais aí a sua palestra, foi top, está sendo top. A gente já vem conversando há alguns dias e você vem abrindo bastante a minha mente quanto pai de atleta. A gente sabe o meio que esse meio nosso do futebol aí é uma loucura, como você comentou tudo isso. Eu prego muito para o meu filho, inclusive ele está aqui do meu lado, chegando de um treino, é a diversão. Às vezes eu sou mal interpretado por alguns pais, acredito que às vezes até por alguns professores, mas eu agradeço ele ao final de cada jogo, de cada treino, por ele ser fiel a esse estilo de se divertir. Quem conhece o Brian sabe que ele é um moleque bem alegre, é o que eu falo, né? Tem que ter diversão, senão não compensa muito. Que conselho que você daria para a gente conseguir sobreviver por mais tempo nesse mundo louco que é essas competições dia a dia? Cara, obrigado pelo espaço. Parceiro, obrigado por compartilhar essa pergunta tão difícil de responder, tão difícil. E eu quero dizer para você o seguinte, cara, eu não tenho um conselho para te dar, eu não tenho uma frase, uma palavra mágica para te dar. O que acontece comigo, pai, é que eu acredito de verdade, mas de verdade. E o próximo livro, inclusive, é sobre a competição no século XXI. Eu acredito que nós temos a possibilidade de transformar esse ambiente num ambiente melhor, partindo do exemplo. O que você está fazendo com o teu filho é um exemplo que talvez para alguns não faça sentido nenhum, mas tem uma historinha que eu gosto de falar quando eu falo disso. Tem uma historinha de um empresário muito rico, um homem de sucesso, que conquistou muitos bens, muito dinheiro, e nas férias foi para a praia. E toda tarde, durante aquela semana de férias, de praia, ele no final da tarde ia ver o mar, ver o pôr do sol no mar. E naquela semana, o mar estava jogando para a areia as estrelas do mar. E muitas morriam ali. E ele percebeu que tinha um garoto que no final da tarde ele ia andando na beira-mar, ele pegava as estrelas do mar e jogava de volta. Só que eram algumas, né? Ele tinha uma imensidão de estrelas do mar, mas ele jogava. E no terceiro dia que esse empresário de sucesso viu aquele garoto fazendo aquilo, ele chamou o garoto e falou: Garoto, vem aqui. Você não está vendo aqui que tem milhões aqui de estrelas do mar nessa praia enorme e você está jogando uma estrela do mar de volta na água, mano? Vai fazer outra coisa, cara. Você tá maluco? Não vai resolver nada. Aí o garoto abaixa, pega uma estrela do mar e fala assim: Ô senhor, para essa estrela do mar eu fiz a diferença. E jogou a estrela na água. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que, ainda que seja uma pessoa, ainda que seja o seu filho que suporte todo esse ambiente pauleira, pesado, violento, criminoso que é, se o seu filho suportar isso, cara, você já lançou uma estrela do mar de volta ao mar. Então não desanima não, mano. Dá exemplo. Traz seu filho pro colo, fala para ele se divertir mesmo, que tenha responsabilidade, que corra por ele, corra pelos amigos dele, que dê trombada. Isso é um esporte, cara. Querer ganhar é todo momento, mas que seja divertido. Obrigado. Mais alguém? Pessoal, eu poderia de verdade ficar com vocês aqui mais algumas horas, alguns dias, porque eu amo isso. E alguém disse sobre a gratuidade disso. Algumas pessoas, né, acham que as pessoas fazem isso só para vender curso, para vender palestra, para vender terapia. Eu vendo tudo isso, eu vendo curso, eu vendo palestra, eu vendo terapia, porque isso é o meu trabalho. Eu escolhi essa profissão
para manter a minha família financeiramente através disso. Mas hoje eu escolhi estar aqui por uma causa, por algo que movimenta cada dia da minha vida para estudar mais, para eu compartilhar mais, para eu atender os meus pacientes, para eu levar a mensagem. Então hoje, esse presente, né, essa gratuidade, esse presente não é para vocês apenas, é para mim também. É para mim também. Não é. Isso é um prazer. Isso é fazer com alegria. Isso é fazer me divertindo com vocês num assunto tão sério. Por isso que eu digo que dá para se divertir no esporte. Isso aqui hoje eu espero que tenha sido, de certa forma, leve e divertido para vocês. Pessoal, eu vou encerrar. Quero mais uma vez agradecer de coração a participação de cada um de vocês. Vocês me deram o que vocês têm de maior valia no mundo, que é o tempo de vocês, a vida de vocês. Vocês abriram mão do lazer, do descanso, da família de vocês para compartilhar comigo. Por isso eu disse no início que vocês são as pessoas mais importantes desse momento. Sem vocês não fazia sentido a minha existência. Então que vocês tenham aí uma vida leve, uma vida plena, uma vida abençoada, a família de vocês seja abençoada também, e que vocês levem para o esporte sempre uma mensagem que contribua, ainda que seja com uma pessoa, com uma estrela do mar. Muito obrigado, boa noite a todos vocês e até a próxima. Valeu!